O pessoal, cala a boca lá. Fica quieto, cala a boca. Tá valendo? Aqui tá valendo? Boa noite. Que dia é hoje? 20? 27? 27. 27, nem sei o mês, mas 27 de agosto, 19 horas. Desculpa o atraso, estava num evento da posse do ministro do STJ, Humberto Martins, então atrasou um pouquinho aqui, peço desculpa a todos aqui. A Elisângela, intérprete de Libras, e a direita Damares aqui, que vai falar um pouquinho sobre direitos humanos, né? Bem diferente de governos anteriores, mas bem diferente mesmo, tá certo? Tentarei ser o mais breve possível, né? Para a gente ver se consegue acabar para os nossos amigos da Jovem Pan poder comentar alguma coisa aí, o pessoal dos Pingos nos diz. Tivemos agora há pouco, viemos hoje à tarde de Foz do Iguaçu. Nós fomos ver a ampliação da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu de mais 600 metros. Então, essa pista aumentar mais de 600 metros, ela vai poder pegar aviões de maiores, né? E em vez de o pessoal que vem da Europa, de outros países aí, em vez de pousar na Argentina, tendo como objetivo as Cataratas do Iguaçu, agora vai poder pousar no Brasil. Mas poucos meses será concluído. E estive presente comigo lá também o ministro Tarcísio, né? Ele não só asfalta, mas como faz pista de pouso também. Também tivemos, tá vendo a duplicação do acesso ao aeroporto. É uma pista de mais ou menos, uma pequena distância, mas que dá acesso até, não só ali, mas dá acesso à região das Cataratas. Também a duplicação do BR-469. São 9 quilômetros, 19 quilômetros. É uma BR pequena, está faltando duplicar 9 quilômetros. E por curiosidade, já que eu estou com o Gilson aqui da Embratur, a menor rodovia do Brasil está em? Fernando Noronha. Fernando Noronha, 7,2 quilômetros. Eu vou intercalar aqui, eu e a Damares. Damares, vamos lá, Damares, vamos começar aqui. O que faz o teu ministério? Presidente, o senhor trouxe para o Brasil o mais espetacular ministério e que era um sonho da família brasileira, que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E a gente vem com uma espinha dorsal nesse ministério, a proteção da vida desde a concepção e direitos humanos para todos. E a gente vem trabalhando muito com 8 secretarias nacionais, começando pela criança, encerrando lá na proteção global, passando pelo idoso, pessoas com deficiência, mulheres e juventude, que é um foco desse governo, o investimento na juventude. Eu vi aqui, quando o pessoal de vocês vai numa delegacia para fazer o quê? Para parabenizar os policiais, porque agora, presidente, mudou. Agora a gente também está trabalhando no Brasil com direitos humanos para vítimas. Foi uma promessa de campanha do senhor que a gente estaria cuidando da vítima. E nós estamos trabalhando e visitando, parabenizando os policiais que estão fazendo o seu trabalho e trabalhando a família das vítimas. E olha, presidente, tem sido um resultado positivo poder entender o que as famílias das vítimas estão precisando no momento do caos, no momento do acidente, no momento de um homicídio, no momento de uma perseguição. Tem sido um papel extraordinário do Estado acompanhando a vítima. É um ministério difícil, reconheço. Completamente difícil. Tem uma gama enorme de atribuições que, no passado, irritava até a população brasileira. O pessoal falava mal de direitos humanos no Brasil, né? Muitos falavam que direitos humanos é direito de pessoas que estão à margem da lei. Isso mudou com a Damares. Então, meus cumprimentos. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio. Damares, uma coisa aqui que eu não consigo nem falar, né? A gente não consegue acreditar. Estupro de bebês, de criança, como é que é esse nome? De recém-nascidos. Presidente... Recém-nascido? É, recém-nascido. A maior violência no Brasil hoje registrada é contra a criança. O nosso Disque 100, presidente, que é o que recebe todas as denúncias de violência no Brasil e violação de direitos humanos, primeiro lugar disparado é a violência contra a criança. Segundo lugar, presidente, é violência contra idoso. Atenção, Brasil! Pouco se fala da violência contra idoso, mas este governo está priorizando a pauta do idoso. Terceiro lugar, a violência contra a pessoa com deficiência. E quando a gente chega no tema criança, a maior violência é a negligência, a violência física, psicológica e depois a violência sexual. E aí, presidente, tem gente falando por aí que essa história de pedofilia é um papo furado da direita. Chegaram a dizer, presidente, que eu
e o senhor estamos inventando que existe pedofilia, que é o novo discurso da direita. Leiam o relatório do Disque 100, a pedofilia de verdade no Brasil. E eu não estou fazendo enfrentamento à pedofilia, presidente, porque eu sou sua ministra, não. Eu já fazia isso há muito tempo atrás, o senhor sabe disso. Aliás, esse foi um dos motivos que o presidente me trouxe para o governo. E a violência contra a criança, a violência sexual, hoje nós estamos diante de uma tragédia, que é o estupro de recém-nascidos. E quando eu falo recém-nascidos, presidente, é bebezinhos de 8 dias, 7 dias. Nós temos registro no Brasil de estupro de bebês de 7 dias. E isso estourou nos últimos 5 anos. Estourou e a gente está fazendo enfrentamento a isso. E eu tenho aqui uma notícia muito triste, presidente, para dar para o senhor. Nesse exato momento, o meu secretário nacional dos direitos da criança está num evento online para avisar que no Brasil já é possível pagar para assistir o abuso de uma criança ao vivo online. Atenção, Brasil, nós estamos diante do caos. E isso não é invenção da direita, isso é de verdade. E a Polícia Federal deste governo, o Ministério da Justiça e o nosso Ministério vai fazer o enfrentamento à violência sexual neste mundo online, que tem sido cada vez pior, presidente. E isso sim é direitos humanos. É enfrentamento e é proteção de criança. Eu já assisti um vídeo na Câmara dessa violência. É inimaginável. Inimaginável. Tá? A criança devia ter uns 2 anos de idade. Agora, não vamos falar nome aqui não, tá? Eu era deputado, você via sua atividade muito na Câmara, mas tinha um site chamado Humaniza Redes, vinculado a uma ministra, não falo o nome dela, por favor, tá? E ali está bem claro. A história era o seguinte: se você estiver andando por aí e ver alguém abusando de uma criança, você não deve levar aquele marmanjo para uma delegacia, sim para um hospital. Lá ele deveria ser submetido a um laudo psiquiátrico. Se ele tiver sofrido transtorno, ele deve ir para o hospital. Tá? Quer falar alguma coisa sem falar o nome aqui? Lembra disso? Lembro e quero dizer o seguinte, nós não aceitamos relativizar a pedofilia nesse governo. A pedofilia não se relativiza, não se justifica, não se minimiza e não se explica. A pedofilia se enfrenta. Não venham com essa história de dizer que nós vamos colocar tudo no quadro de doença. Nós não vamos. Nós vamos enfrentar como crime e crime organizado. Presidente, uma imagem de um bebê no Brasil sendo abusado pode custar entre 50 e 100 mil reais. Eu quero dizer que isso aqui é crime organizado. E a gente tem que fazer esse enfrentamento. São milhões de reais, presidente, nessa indústria pornográfica infantil. E, para minha tristeza, presidente, o Brasil está produzindo imagem para o mundo todo. Eu quero exportar soja, presidente. Eu quero exportar carne, frango. Eu não quero exportar imagem de criança sendo abusado. E nós estamos fazendo enfrentamento. É no Brasil que está sendo gerado sites. Eu não sei se o senhor viu, presidente, no Rio de Janeiro foi preso um homem, um alemão, a semana passada, que ele tinha mais de 30 mil vídeos de abuso e estupro. Inclusive, presidente, junto com os vídeos, prenderam objetos que ele introduzia na criança. Ele não só fazia as imagens, como ele introduzia objetos em criança. Nós estamos diante, gente, de uma crueldade. Nós estamos falando aqui de vida sendo ceifada por meio dessa rede criminosa, que é a rede da pornografia infantil. Agora sim, presidente, tem muita gente que está combatendo a ministra porque não quer ver essa pauta avançar. Nas últimas 3 semanas, presidente, eu virei assim alvo de todos os tipos de perseguição. Atenção quem está entrando na onda de perseguição à ministra. Quem está por trás? Quem está financiando? Essa indústria é rica, mas este governo não tem medo de crime organizado. E a gente vai fazer um enfrentamento. E nós vamos salvar os bebês. Temos estratégias, que a gente não pode falar aqui ao vivo, estratégias muito bem organizadas para fazer o enfrentamento a essa rede. E nós vamos pegar todo mundo, presidente. E esse nosso ministro da Justiça... Eu tenho vontade de ser deputado, para falar como deputado, como presidente eu não posso, presidente, não posso falar. E esse nosso novo ministro da Justiça é corajoso, é valente, está fazendo um trabalho no enfrentamento à pedofilia nas redes. Se preparem. Vocês vão ver o trabalho do ministro André e da ministra Damares junto na proteção da infância. Cumprimentar a Polícia Federal pela operação de hoje, né? Fantástico.
no tocante ao tráfico internacional de drogas. Vocês repararam de 4, 5 meses para cá como voltou a funcionar muito bem o Ministério da Justiça? Não só, no caso, a Polícia Federal, bem como a Polícia Rodoviária Federal. PRF dando show de apreensão. Estive no Paraná agora, o governador Ratinho falando para mim do trabalho da PRF na apreensão de drogas e armas ali naquela região, né, que faz divisa ali para cima o Paraguai, né? Nós sabemos que tem muito ilícito lá. O André Mendonça, junto com o diretor-geral da PF, tiveram alguns dias atrás lá no Paraguai, destruindo plantações de maconha, numa operação conjunta com o Paraguai. O Ministério está funcionando muito bem, graças a Deus. Temos problema de recursos, como você também tem, né? Temos sim. Inclusive, presidente, a PRF tem também o enfrentamento à pedofilia nas estradas. É a PRF com o projeto Mapear, fiquem de olho, o trabalho que a PRF faz na combate à exploração sexual de criança e adolescente, e agora junto com a nossa Embratur também, todo mundo junto, todos os órgãos, presidente, do governo estão enfrentando, todos os órgãos. Estamos na pandemia, a molecada está sem aula. Que risco você vê, que preocupação você tem na volta das aulas? Eu estou assustada, presidente. Eu estou assustada porque a violência contra a mulher nos nossos canais aumentou o número de denúncia. No Acre, presidente, a violência contra a mulher registrada aumentou 600%. Aí, quando a gente vai para o Disque 100, a denúncia da violência contra a criança caiu 17%. Mas acabou? Não. O que acontece é o seguinte, a criança não denuncia sozinha. Quem vê a violência contra a criança é o professor, é um pastor, é um dono de um clube, é o terceiro. E a criança agora está dentro de casa e 90% das violências sexuais contra a criança acontecem em casa. Nós estamos preocupados, presidente, com volta às aulas. Que criança nós vamos receber na escola? O que está acontecendo dentro de alguns lares no Brasil que a gente não sabe, porque a criança não tem como pegar, o bebezinho não tem como pegar o telefone e ligar. É quando eles voltarem para a creche. O que nos espera após pandemia? Essa quarentena, presidente, eu lhe garanto, nós vamos ter números, depois da pandemia, quando tudo voltar à normalidade, números assustadores da violência contra a criança no Brasil. Eu estou preocupada e com o ministro da Educação estamos construindo um programa de volta às aulas para a gente tentar identificar as violências cometidas contra a criança durante o período da pandemia. Curiosidade, Damares, eu falei isso no começo, né? Lá em março, apanhei muito. Olha aqui, segundo Tedros Adhanom, ele é o diretor-geral da OMS, ele disse há poucos dias que não podemos escolher entre economia e vidas. É uma falsa escolha. A pandemia é um alerta de que saúde e economia são inseparáveis. Lá atrás a gente falava, né? Temos dois problemas, né? A questão do vírus e o desemprego. E devemos tratar os dois de forma, ao mesmo tempo, e com muita responsabilidade. Aí veio aquela turminha de a economia se recupera, a vida não. A gente sabe que vida você não recupera, mas economia também é vida. Quem está desempregado, e você pode ver, eu acho, não podemos garantir. Eu tive, de vez em quando paro numa rodovia, fico 1h30, 2 horas na rodovia, cumprimentando o caminhoneiro, etc. Num posto, a Polícia Rodoviária Federal. Num desses que eu estive aqui na região de Minas, conversei com o chefe do posto da PRF. Ele falou que tinha aumentado em 3 o número de mortes na pista. É o atropelamento. Mas eu pergunto, e daí? O que você... O e daí, né? A pessoa vai entregar, e daí? E daí? E daí? Qual seria a causa disso? Falou, não temos como comprovar, mas a princípio é suicídio. É a depressão, é a pessoa que perde emprego, né? O homem, a mulher perde emprego, tem filhos, etc. E entra numa desespero, ladeira abaixo, né? E acaba aí praticando o suicídio. Tá certo? Mas mais uma também, essa aqui eu acho que é de hoje. Primeiro-ministro francês, é esse? Jean Castex. Isso mesmo? Acertei? Eu não falo inglês nem francês, tá? Ele diz o seguinte aqui. Eu di uma mulher, ele falou, I love you, né? Eu falei, I don't speak English. Já passou, eu vou lá bater papo com ela, como é que fica a minha situação? Eu estou todo enrolado, né? Já estou enrolado na presidência, né? Cheio de problema, né? Isso mesmo? Problema. Diz aqui, então, o primeiro-ministro francês aqui. O pior de tudo é que vamos afundar. Jean Castex quase já custou, né? O pior de tudo é que vamos afundar, porque não retomamos a atividade.
numa crise econômica e social que seria muito mais perigosa do que a crise sanitária. Desculpa aqui, eu não tenho bola de cristal, não sou nenhuma pessoa hiperinteligente, uma pessoa normal. Lá atrás eu falava, olha, devemos cuidar desse assunto, sim, mas não podemos dar um remédio tal de forma que o efeito colateral seja mais danoso que o próprio vírus. Infelizmente, estamos com esse problema. Temos tido notícia aqui, via a equipe econômica do Paulo Guedes, que a economia está reagindo. A gente espera que aconteça realmente, né? Vamos prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano. Eu falei a semana passada que R$600 é muito. O pessoal bateu em mim. Vá viver com R$600. Pô, é muito para quem paga. Tá? É muito para o país. Quem paga não sou eu, quem paga é o país. E olha aqui, alguns falam, esse dinheiro é nosso. Não, o dinheiro não é teu. É endividamento. Você vai pegar um dinheiro no banco emprestado, o dinheiro não é teu, você está se endividando. O Brasil está se endividando também. São 50 bilhões por mês. Dá para imaginar, Adamar? Eu queria 50 bilhões na mão do Tarcísio. Eu acho que... Põe 5 na minha mão, presidente. Num ano, praticamente, ele resolveria os grandes problemas de infraestrutura no Brasil. E o orçamento para o Tarcísio, esse ano que vai entrar agora, a previsão são 8 bilhões de reais. Orçamento anual, 8 bilhões de reais para infraestrutura. Nós estamos 50 por mês endividando. É aquela pessoa que começa a dever em tudo quanto é lugar, perde o crédito. O Brasil não pode perder o crédito. Então temos que conversar com a equipe econômica, o Paulo Guedes. Não dá para manter os R$600. Falar em 200 é pouco também demais. E digo, 600 é pouco para quem recebe, mas muito para quem paga. Tá? Então o pessoal da maldade, né? Não os pingos nos is aí que está nos assistindo agora aqui, o Augusto Nunes e seus colegas ali, né, que sabem e fazem um comentário realmente depois do nosso programa, é salutar, repara uma falha nossa, sim, tem que criticar, mas faz com muita responsabilidade, tá certo? Então nós não podemos continuar nos dividindo. Então a ideia é entre 200 e 600 reais até o final do ano, que quando foi criado era para 3 meses de 600. Passamos para 5. Alguns querem ser mais 4. É impossível. Tá? Quebra o Brasil, perdemos a confiança e nós temos que voltar ao trabalho. Eu não quero culpar ninguém por ter perdido o emprego, né? Vamos responsabilizar a B ou C, não vou fazer isso aí. Vocês sabem, todo mundo tem consciência do que aconteceu, quem exagerou, quem foi além do limite, né? Aquele político que preocupadíssimo com a tua vida, tá certo? E tá aí a questão de emprego séria. Na vinda agora, eu parei para tomar um caldo de cana lá o governador Ratinho lá perto do aeroporto, em Foz do Iguaçu, e chegou lá várias pessoas, uma senhora, né, uma jovem, 20 e poucos anos de idade, falando que, de forma desesperada, que perdeu tudo. Aquela região vive do turismo, tá certo? E as medidas de feche tudo, fecharam inclusive, ô Gilson, no ano passado, né, fecharam restaurantes de estrada. Ou seja, como é que o cara pega um caminhão, vai dirigir ali 500, 1.000, 2.000 quilômetros, levando comida para algum lugar, ele vai se alimentar como? Chegaram nesse absurdo, achando que deixando todo mundo fechado, o vírus ia falar, tchau, vou embora, hein? Tchau, hein? Vocês me derrotaram. Faltou responsabilidade, como estamos vendo agora, como as coisas estão sendo tratadas. Tem um levantamento aqui, também, não vou dizer que eu estou certo, mas fala aqui dos estados, não vou citar aqui para evitar polêmica, né? Os estados que não aceitaram, não querem, não pediram hidroxicloroquina para o governo federal. Quase metade dos estados não pediram. São os estados mais de esquerda, né? Os governadores, parece que alguns ficaram contra mim e resolveram politizar a questão do vírus. Se você pegar hoje o vírus, você toma o quê? Hidroxicloroquina imediatamente. Atenção, tratamento precoce salva a vida. Lembra que eu fui lá naquela cidadezinha do interior do Piauí, sim, saí pelo Brasil falando, tratamento precoce é a solução. Nós poderíamos ter evitado muitas mortes no Brasil, o presidente avisou, nós avisamos, é o tratamento precoce. Não fique em casa, procure o tratamento imediatamente. E olha, e qualquer coisa, liga lá no Disque 100 que a gente conversa com vocês. Presidente, muitas ligações no Disque 100 de reclamação do paciente. É direito do paciente o tratamento e a gente precisa repetir aqui que é direitos humanos isso.
Por que eu me meto nessa história? Não é porque eu sou uma ministra maluca, não, porque a pauta de direitos humanos é minha e é direito do paciente o tratamento. E discutir isso à luz dos direitos humanos. E outra coisa, autonomia médica no Brasil. Depois da pandemia, vamos ter que discutir muito sobre isso, presidente. Direitos humanos e autonomia médica. Bora lá. Quem decide que vai ser ministro da paciente é o médico. Ponto final. Não se discute o assunto. Tá? Nós tínhamos lá atrás, no protocolo do Mandetta ainda, que a cloroquina só poderia ser ministrada com o paciente em estado grave. E o Mandetta falava, vai para casa, quando sentir falta de ar, vá para o hospital. Daí, talvez pudesse dar a cloroquina para o cara. Mas, diz aí o pessoal que, os médicos, né, que tinha uma reunião com um pouco mais de 100 médicos no início da semana aqui, que quando está em estado grave, não tem mais efeito a hidroxicloroquina. Lá no meu prédio, a presidência, 200 e poucos servidores, eu também, pegamos o vírus. Tá? Eu não sei como eles se trataram lá. Eu acho, pelo o conhecimento que eu tenho, a grande maioria, né, trataram com hidroxicloroquina. Ninguém foi para o hospital, ninguém foi para o UTI, ninguém foi entubado. 200 e poucas pessoas, a mais variadas idades. Flávio agora. Tá? Mais de 10 ministros meus também pegaram. O Gilson aqui pegou aqui da Embratur, tá certo? E é tal negócio, não tem um remédio com comprovação científica. Então, o médico decide. Agora, se demorar muito, as consequências, a chance de óbito aumenta assustadoramente. Continuando aqui. Damares, você é cabra da peste, Damares? Eu morei muitos anos no Nordeste, tá. Então eu escolhi ser nordestina, presidente. Tá. Sergipe, um abraço para o meu estado, Sergipe, querido, maravilhoso. Aquele estado lhe ama, presidente. Sergipe lhe ama. Maravilha, bem tratado. Fomos ver ali uma fábrica de adubo. Não, fábrica de adubo e uma usina, né? Uma termoelétrica de gás. Navio. 4 vezes mais barato que a de óleo, né? A de diesel, que tem, por exemplo, em Roraima. E nós estamos aproveitando esse gás que muitas vezes era reinjetado no poço e em alguns locais é queimado. Eu vi em Urucu há muito tempo atrás, está sendo queimado o gás que era produzido lá. Então nós estamos agora aproveitando isso aí e também está vindo gás de fora, né? Mas tudo bem. Já que eu te falei cabra da peste, eu quero te provocar, né? Bora lá. Eu tive em Ipaguaçu, Rio Grande do Norte. A gente vai para ver, conversar com o povo, né? O pessoal fala que eu estou abusando no meio do povo, mas estou lá, pô, o problema é meu, pô, tá? É meu. Tá? Eu estou lá, gosto de estar no meio do povo, faço a minha parte. Durante a pandemia estive no meio do povo também, sem problema nenhum, da minha parte. E quem decide minha vida sou eu, para ninguém tem que dar palpite na minha vida aqui, tá certo? Tive Ipaguaçu, Rio Grande do Norte. Curiosidade. Todo mundo sabe aqui, nós gastamos o Brasil gasta quase R$1 bilhão por ano com carro-pipa. E o Exército que entrou, se não me engano, no final dos anos 90, era para ficar 1 ou 2 anos. Tá 20 anos aquele tomando conta dessa questão aí. Estamos com um problema agora, de orçamento. Está faltando recurso para carro-pipa. Nós não queremos passar aí 2, 3 meses sem levar água para esse pessoal que vive lá no Agreste, no sertão lá. Mas tudo bem. Fomos então em Ipaguaçu, onde nós ali inauguramos um poço artesiano. Curiosidade, naquela região eram mais ou menos 70 famílias que moravam ali. Olha só, pessoal, 70 famílias, eram 45 carros-pipas por mês, dá um carro-pipa e meio por dia. Quanto pega um carro-pipa? 10 mil litros d'água? 10 mil litros d'água. 10 mil litros? Então, 15 mil litros de água por dia. 15 mil. São 15 caixas d'água, né? 15 caixas d'água para 70 famílias, você imaginou? Você vê a tua conta de gás de água final do mês, a minha na barra era eu, a esposa e 2 crianças em casa. Dava em média 35 metros cúbicos. Então, olha só, eu gastava por mês o que 35 famílias gastavam também. Imagine como é que é a economia d'água. E lá, então, nessa comunidade, eram 45 carros-pipa por mês. Por mês, o custo aproximado era R$12 mil, tinha que se pagar para esse carro-pipa, aí ficamos livres nessa comunidade, entre outras, né, que vários possam sendo perfurados por mês lá. E também, quando você leva essa água, lógico, tem mais água na comunidade, melhora a saúde das pessoas. E lembrando, presidente, que água é direitos humanos, saneamento básico é direitos humanos.
E é bom a gente falar sobre isso, porque agora o Brasil está sabendo o que é direitos humanos de verdade, presidente. Sim. Água, saneamento básico é direitos humanos e o governo Bolsonaro é o direito que é o governo da preservação dos direitos humanos. Tem pergunta para dar mais? Tem pergunta? Nós vamos daqui a pouco passar as perguntas, né? Facebook, 40 mil. Uau! YouTube, 13 mil. Pingo nos Is, de 88 mil. Pô, Augusto Nunes, você tá me deixando a poeira aí, pô? Foco do Brasil, 12 mil. Folha Política, 4 mil. Jovem Pan News, 10 mil. O total dá em torno de 170 mil pessoas nos assistindo aqui. Obrigado. Quando acabar aqui, pessoal, bota aí na Jovem Pan para assistir os comentários aí do Pingo nos Is. E não é só na quinta-feira não, pessoal. Você quer um jornalismo bacana? É 19 horas que começa esse Pingo nos Is? Segunda a sexta, 19 horas. Um jornalismo bacana, onde você vai ter prazer de ouvir, né? Não como uma televisão aí que só tem a TV funeral, que é só morte, né? Só morte, tá certo? 18 horas. 18 até as 20? 2 horas vamos lá. Com Augusto Nunes, Zé Maria, Vitor Brau, o que mais? Fiuza. Não vou falar da manipulação da Globo aqui, mais uma, né, questão que nós fizemos aquele evento com mais de 100 médicos e havia combinado com os médicos que eles pediriam 1 minuto de silêncio. Daí a Maju, né, falou que o presidente, não sei o quê, não se solidarizou com o vítima, como se a Globo tivesse preocupado com a vida do próximo, né? Como se tivesse preocupado, mas tudo bem. Vamos tocar o barco aqui. Mas ficou feio para eles. Pegou mal, né? Muito mal. Ficou feio. Feio. Tem que pedir perdão para o Brasil. Mentira, tem perna curta. É impressionante, eles ficam procurando pelo em ovo, né? Eles pegam uma frase minha aqui e vai para a manchete amanhã, vai para o Jornal Nacional. Olha que eu vou acabar, daí eu vou ter que conversar com o pessoal do Pingo nos Is lá, que eu sou muito simpático, gosto muito deles. Dá vontade de passar para 8h30 para concorrer com o jornal funeral deles. Tá? Vai cair. Mas tudo bem. Perguntas? Vai ter pergunta aqui? Vamos lá. Primeira pergunta para a Damares aí. Augusto Nunes. Augusto Nunes. Boa noite, presidente. Boa noite, ministra. Ministra, os casos de abusos de crianças por parte de parentes, incluindo estupros, são muito mais numerosos do que... Estupro de parentes são muito mais numerosos. Do que os registrados pelas estatísticas oficiais. O que o seu ministério pode fazer para reduzir, pelo menos, esse tipo de crime? Eu quero agradecer a pergunta. É bom lembrar que menos de 10% da violência sexual contra a criança é denunciada. Então, quando eu falo que no Ministério tem 88 mil processos de violência contra a criança e desse 17 mil é pedofilia, multiplique isso por 100. Menos de 10% dos casos são notificados. E, infelizmente, mais de 89% dos abusos, presidente, é dentro de casa. E o que nós temos feito? Pedido para toda a sociedade nos ajudar denunciando. Entregamos para o Brasil agora um canal de recebimento de denúncia que funciona, que é o Disque 100, que quando o senhor assumiu, presidente, as pessoas ficavam 40 minutos na linha para falar. Agora é menos de 20 segundos. Também por aplicativo, pelo site, a denúncia, não só no Disque 100, como a polícia, mas a gente criar uma rede de proteção. Vizinhos vigilantes, professores vigilantes, educadores vigilantes, todo mundo. Qualquer sinal, que a criança emite sinal, presidente. A criança emite sinal que tem alguma coisa errada com ela. É a denúncia. A denúncia é o caminho para a gente chegar até a criança. E o nosso Ministério ofereceu para o Brasil o melhor canal de recebimento de denúncias. E eu respondo dessa forma. Todo mundo, Disque 100, liga para nós, vamos proteger crianças no Brasil. Não é fácil, Augusto Nunes, realmente tratar desse assunto num crime que acontece dentro de casa. Muitas vezes a mulher ali, ela é pressionada, né? É humilhada, é violentada também, e ela não tem para onde correr. E acaba muitas vezes sofrendo, muitas vezes não acaba mesmo, né? Em silêncio, aguentando toda essa humilhação e não denuncia. E com medo de, ao marido, ao companheiro sair de casa, tá? Passar necessidades maiores por não ter como sobreviver. Quer pergunta, Fiuza? Fiuza. Ministra Damares, boa noite.
E como está o quadro de revisão dos pedidos de indenização ou das indenizações referentes ao período do regime militar? Obrigado. Presidente, a comissão de anistia é, de fato, emblemática. Nós herdamos dos governos anteriores um descaso com os anistiados. Eles anistiavam um grupo muito pequeno em valores muito altos. Para o senhor ter uma ideia, presidente, são mais de 9.000 requerimentos que ficaram para o seu governo, para nós analisarmos. Quantas pessoas idosas morreram, que mereciam, inclusive, o reconhecimento de anistiado? Eu tenho um requerimento de 2002, que eu ainda vou analisar. O quadro é grave, temos muito para analisar, mas nós estamos aplicando a lei e nós estamos sendo justos com cada requerimento. Eu acredito que vai um grande tempo aí para analisar todos, porque a comissão se reúne uma vez por mês para analisar, temos câmaras técnicas, grupos de trabalho, mas nós temos um número enorme. Mas, assim, a justiça está sendo aplicada e estamos revendo também algumas indenizações, que é uma ordem do Supremo Tribunal, que são os ex-cabos da FAB, indenizações milionárias que foram concedidas, nós estamos revendo neste governo agora, apenas dos ex-cabos da FAB. Mas temos muito para fazer ainda, presidente. O Fiuza, a Damares falou que está cumprindo a lei. Eu sei como essas leis foram feitas no parlamento, né? Na época que o PT estava na frente da presidência da República. Leis para beneficiar os seus amigos que, porventura, né, fosse lá pedir indenização. Teve gente que sofreu alguma coisa, nós sabemos disso daí. Nenhum regime é perfeito. Mas, se eu não me engano, Damares, tem uns 40 mil anistiados no Brasil, isso mesmo? Tem muita. Nós já gastamos mais de 12 bilhões de reais em indenizações no Brasil, presidente. O último número que eu tive acesso, se eu não me engano, é 38 mil anistiados. É mais gente demais. Abuso. E como é que era feito esse processo, Damares? Presidente, havia muito um julgamento muito subjetivo, dependia muito da comissão. Então, a comissão achava que merecia. Porque quando eu falo que eu estou aplicando a lei, é que os requerimentos têm que vir com comprovação. E então eu estou aplicando a lei porque eu quero prova que houve perseguição e que a pessoa merece ou não o reconhecimento de anistiado. Então, nós estamos aplicando a lei, sendo muito justo e demais. Os nossos julgamentos são transparentes e as pessoas podem acompanhar todos os julgamentos. E, presidente, e lá no meio tem uns bem complicados. Está na minha mão o caso da ex-presidente Dilma. Ainda está comigo também um pedido do ex-presidente Lula. E ainda também de algumas autoridades aqui que estão ainda aí hoje pedindo, e nós vamos analisar. É uma comissão por demais complexa, que já devia, presidente, ter acabado isso, atendido todos os requerimentos, mas acredita que ainda hoje tem gente entrando com requerimento, hoje, em pleno 2020, requerendo alguma coisa lá de 1964. Então, gente, é muito complexo, é muita ideologia ali, mas nós estamos aplicando a lei, e quem não concordar com a minha decisão, procure na justiça o seu reconhecimento. Mas lá, no nosso ministério, o corpo é técnico e a justiça está sendo aplicada. Não está fácil. Estou apanhando nas redes. Eu vi lá atrás, era autodeclaração. É uma brincadeira esse negócio aí, tá certo? É uma brincadeira, tá certo? O que o cara falava passava a ser a verdade absoluta. Tá? Quem divulgou muito nessas causas foi um tal de Luiz Eduardo Grinhal, que quase foi presidente da Câmara, se não me engano, em 2005, 2004. Tá? E além da pensão, tinha a indenização. Eu não quero ser leviano aqui, mas preste atenção. Tinha uma indenização, chegava até 2 milhões de reais. 3 milhões. 3 milhões. Temos indenizações já aprovadas de 3 milhões. É só procurar o nosso Ministério. Um advogado é bom para advogar contra a União, tendo alguém da União, né, para defender quem entra com a ação, tá uma maravilha. Até com todo respeito, eu rábulo aqui e advogo nessa questão. Então, muita coisa errada acontecendo. Não quero entrar no detalhe também. O que essas pessoas queriam no passado, lutavam por quê? Né? Por que causa eles lutavam? O que eles queriam fazer aqui no Brasil? Aí você vê as declarações de Gabeira, Eduardo Jorge, entre outros. Tá certo? E quando você fala de Dilma Rousseff, eu não vou dizer aqui, vai no YouTube e bote lá. Segundo o marido da Dilma Rousseff, o Carlos Araújo, vê o que ele falou, né, o que fazia, logo depois que casou com a senhora Dilma Rousseff. Ali você começa a formar juízo, se ele que falou, não sou eu não, e não vou falar aqui, para você não ser induzido a nada. O que ele falou,
se eu não me engano, tem uns 4 minutos ele falando o que fez, o que fazia juntamente com a sua esposa, Dilma Rousseff, quando se casaram lá atrás, mais ou menos ali nos anos 70 ali, tá certo? E sem falar também do primeiro marido da Dilma, que está no México. É bom você conhecer essa história, eu não vou falar aqui, não quero polemizar com ninguém, sobre um avião que vinha da Argentina para o Brasil, Argentina a Buenos Aires, que esse cidadão fez com esse avião, onde esse avião foi parar. Ele foi em direção ao norte, mas não foi para o México nem para os Estados Unidos, parou um pouquinho antes, numa ilhazinha lá, tá certo? Então veja como é que é essa questão de anistia. São bilhões de reais que se gasta com pessoas, né, que, com todo respeito, tá certo? Não era para ter sido tratado desse assunto dessa forma. A Damares está cumprindo a lei, está lá na lei, ela é obrigada a cumprir a lei. Eu também sou obrigado a cumprir a lei, se não me engano, pelo artigo 85 da Constituição, para não estar em curso em crime de responsabilidade. Mas essas coisas, né, atrasam o Brasil. Né? São 40 mil pessoas na rua que ganham indenização. Ah, eu fui preso pela polícia. Ah, não sei o quê. Perdi meu emprego. Tá a indenização. Tá a pensão aqui e tá a indenização também, tá ok? Tá mole advogar nessa área, mas tudo bem. Tem mais perguntas, Cid? Só, presidente, só para ter uma ideia, tem um ex-cabo da FAB que ele pediu uma indenização, alegando que naquele ano lá de 60 e pouco, a portaria estava perseguindo ele. Quando eu peguei a idade dele, que eu voltei para o ano da portaria, ele tinha 6 anos de idade. Então, assim, a gente viu ali que tinha muita coisa que era uma ação trabalhista e eles entraram na comissão de anistia. Então, houve muita interpretação jurídica errada. Aí eu não sei se foi advogados que induziram, mas eu também estou concedendo. Por exemplo, de cada 1000 que eu analiso, às vezes um consegue, porque realmente comprovou que naquela época teve uma perseguição no trabalho que configurou uma perseguição política. Mas a ação trabalhista é na Justiça do Trabalho, não é no meu ministério, não. Então, é dessa forma que nós estamos lidando com os requerimentos. Eu entrei numa sessão secreta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, certa vez, deu uma repercussão enorme na imprensa. Apanhei pra burro, né, para variar, né? E eles demoraram a perceber que eu estava lá dentro. Tá? Estavam combinando depoimento com o pessoal do Araguaia. Combinando depoimento. Tá? Assim foi tratado essas questões. 38 mil anistiados, pelo amor de Deus. Pô. O que você faria com... Não responda não, também não vou responder. Vamos supor que tivesse 40 mil homens, né? Dispostos a tomar o governo do país. 40 mil homens. Dá para tomar ou não dá, pessoal? Todo mundo machão, né? Vamos lá, faca na boca, vamos lá. Dá para tomar ou não dá? Mas tudo bem, não vamos polemizar. Tem mais aí? Que vontade de falar. José Maria Trindade. Muito boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministra Damares. Olha, ministra, eu queria saber quais foram as repercussões depois daquela história do estupro da garota de 10 anos e depois o aborto. O que isso ficou? O governo vai tentar mudar de alguma forma esta possibilidade de aborto? Obrigado. Não, o governo Bolsonaro não vai apresentar nenhuma proposta para mudar a legislação atual de aborto. Isso é um assunto do Congresso Nacional, o Congresso Nacional que decida por lá. O que nós vamos fazer, especialmente nesse caso, continuar acompanhando e a gente proteger essa menina em tudo que ela precisar e, inclusive, saber se ela vai ficar melhor com a família ou em outro lugar, mas nós vamos dar o acompanhamento a essa menina até o final das investigações. E tem muitas respostas nesse caso que nós estamos procurando ainda. E assim, ela, gente, é uma das centenas de meninas com menos de 14 anos grávidas no Brasil. Presidente, quando a gente entrou com aquele programa de falar sobre sexo precoce no Brasil, fomos criticados que era abstinência e que eu era uma religiosa. Eu sei o que eu estou falando. As crianças estão tendo relações sexuais cada vez mais cedo e, nesse caso, foi abuso, foi estupro. Mas a gente também tem aí uma grande motivação de erotização de crianças no Brasil e nós temos que enfrentar a erotização de criança no Brasil. Eu não tenho os números exatos aqui, mas, né, aproximadamente 20% dos partos do Brasil
São crianças entre 9 e 18 anos de idade. É mais ou menos isso, mas é mais ou menos... É muito alto. A gente já até conseguiu diminuir no Brasil, presidente, a gravidez precoce a partir de 15 anos para 19. Mas abaixo de 15 a gente não consegue diminuir a gravidez precoce no Brasil. A gente está avançando muito pouco. Por isso que vamos ter que ser incisivo no combate, na conscientização sobre o risco do sexo precoce, que não gera só a gravidez, presidente. A gravidez é uma das consequências do sexo precoce, a gravidez precoce. Mas tem a sífilis. Presidente, nós estamos num momento muito ruim com a sífilis no Brasil. E sífilis deixa cego. Atenção, adolescentes. Sífilis deixa cego. Atenção, papai e mamãe. Doenças venéreas existem. Doenças sexualmente transmissíveis existem. Então, a gente precisa conversar com os adultos que o sexo precoce, ele não é só a gravidez. Tem outras sequelas. E também a sequela emocional. Para uma menina de 12, 11 anos ser levada para o sexo cada vez mais cedo. E detalhe, mas eles estão fazendo sexo entre eles. Mentira! É adulto com criança. E aí já passa para o outro lado, que é crime, é pedofilia. É um assunto complexo, né? Como tratar isso daí? Quando eu falei aqui, parece que não foi dado muita ênfase, né? Criança de 9 e 18 anos. Então tem muita criança de 9 anos de idade, menina, que está grávida. Está grávida, está tendo criança, né? E com toda certeza, eu não sei onde estaria mais concentrado esse número de crianças com essa idade. É variado, presidente. O número é muito grande, é no Brasil inteiro, a gravidez precoce é no Brasil. Esse cara que estuprou essa menina, estuprou não, estuprou, né? Menor de 16 anos, 14, estupro, não é isso? Quem tiver relação sexual com uma criança com menos de 14, mesmo que ela queira, estuprou. Tu lembra que iriam passar para 12 na época do PT? Exato, queriam diminuir para 12. E aí, presidente, tiveram a coragem de apresentar o projeto escrito 12, mas nos bastidores, atenção, Brasil, uma ex-assessora vai falar agora, nos bastidores estavam conversando, 12 estava no papel. Mas vamos debater se já não é melhor colocar 10? Eu ouvi esse debate. Foi no governo do PT isso aí, foi, tá? Escolheram 15 juristas. Juristas, tão desconhecidos que nem sabia. Foi lá no Senado. Quando eu vi aquilo, eu caí para trás. Como é que querem? Então o que acontece? Muda um código penal, né? Eu não sei, mais de 1000 artigos lá. E lá no meio, o nego bota isso aí, bota lá, 12 anos de idade. E detalhe, presidente, era 2012 e eles tinham que aprovar até final de 2012, lembra? Por quê, gente? Porque em 2013 ia ter a Copa das Confederações, aí podia vir para o Brasil pegar menino acima de 12 anos legalmente. E em 2014 ia ter a Copa do Mundo, então podia pegar menino e menina legalmente no Brasil. Se não fosse alguns guerreiros naqueles bastidores, hein, presidente? Se nós não tivéssemos lá sendo chamados de loucos, é possível que isso tivesse passado no Brasil. E tinha mais, tinha lá. Não era só a idade do sexo, não. Libera-se casa de prostituição, era para legalizar também. E tinha lá um parágrafo. Fecha-se aquelas que tiverem meninos e meninas com menos de 12. Peraí. Então, acima de 12 podia? Então, havia uma jogada nas palavras naquela proposta e que está lá no Senado ainda. Agora, vamos lá. Tá Tu ouviu falar que no TSE um ministro propôs ali caçar o mandato de uma vereadora aqui de Goiás por abuso de poder religioso? Essa vereadora era de uma evangélica, num evento evangélico, numa igreja lá, num culto, ela pediu voto. Pediu voto. E aqui o ministro do TSE apresentou essa tese, acho que só ele votou a favor, né? Perdeu por 6-6, duas a 1. Mas você reparou que o pessoal começa a desgastar, a cada vez mais atirar em cima de cristão. Como a história sempre mostra, né? Que se você tirar aí a religião da sociedade, você ferir a família, desgastar os valores, é mais fácil você assumir o poder. Que uma sociedade onde todo mundo briga com todo mundo, você posa de grande benfeitor, você posa de um democrata até, e você assume o poder usando as armas da democracia. Então eles querem exatamente isso aí. Não conseguiram, eu apanhei muito, lembro depois na Comissão de Direitos Humanos entrou o Marco Feliciano, eu dei uma força para ele, conseguiu ficar um tempo lá, era aquela brigalhada toda, baixaria, tá? Mas não era nós que provocava a baixaria, não eram eles, porque estavam perdendo o poder. E começamos a entrar na seara deles.
E a história do kit gay, nada contra o homossexual, pelo amor de Deus, mas a partir do momento que você quer levar para a escola, fica complicado. Foi final de 2010, onde eu comecei a aparecer nessa questão de valores familiares, etc, que eles começaram a sentir o peso, né, da tradição, do conservadorismo no Brasil. Então isso aconteceu com a minha eleição. Minha eleição teve o milagre da facada, né, que eu consegui sobreviver, graças a Deus, e depois praticamente um milagre também ser eleito. O pessoal fala em fake news. Eu era o tempo todo massacrado por fascista, homofóbico, racista, xenófobo, não gosta de cabra da peste, não gosta de mulher, tá? Não gosta de barrigudo. Era pancadaria o tempo todo, qualquer palavra minha, que eu falei realmente, né? Aquele negócio lá do... Ô, Hélio, tudo bem, Hélio? Tranquilo aí? Você pensa quantos arroba, Hélio? Pô, uma brincadeira que eu fiz com um amigo meu, né? 15 arroba, 225 quilos, pô? Não, tá pesando umas 7 arroba, 105 aí. A brincadeira, aquela que eu falei pô, tive a 5ª filha, aí eu, não sei o que lá, pancado o tempo todo, tá certo? Consegui me eleger, mas foi um milagre, não foi não? Foi não, presidente. É vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O presidente machista foi o presidente que sancionou 15 leis agora de proteção à mulher. É o governo que saiu de 7 casas da mulher brasileira e vai entregar 27. É o governo que está apresentando políticas públicas de proteção da mulher. Nunca a pauta da mulher foi levada tão a sério no Brasil como neste governo. E detalhe, presidente, todas as mulheres. E aqui está nosso secretário da Pesca, quero falar das mulheres marisqueiras. Foi o governo Bolsonaro que trouxe as mulheres marisqueiras para um patamar como atividade profissional. Mulheres que foram deixadas para trás a vida inteira. Este era o governo que chamavam de machista. É o governo que protege mulheres. E eu tenho um orgulho, presidente, de ser a ministra da mulher deste governo. Orgulho. Está acabando aqui? Só, tem mais, vai, vê se a Jovem Pan está no ar ainda, vamos lá. Ministra, boa noite, presidente. Ministra, desde segunda-feira, quando o Ministério Público do Rio apresentou a denúncia contra a deputada Flor de Lis, acusando-a de ser a mandante da morte do marido dela, voltaram a circular nas redes sociais algumas imagens, fotos e vídeos da senhora ao lado da deputada. Queria saber o que a senhora pensa a respeito dessa tentativa de associação da imagem da senhora à imagem da deputada Flor de Lis. Obrigado, boa noite, presidente. O Vitor Brown, de imagem minha também apareceu do lado dela. Hoje eu tirei umas 300 fotos lá em Foz do Iguaçu, tá certo? Durante a minha campanha, pré-campanha, tive 500 fotos por dia. Quando eu garimpo uma foto de alguém que fez uma besteira qualquer, ou é acusado, né? E tenta desgastar a gente. E daí Era esperado que isso ia acontecer. Eu conheci a Flor de Lis em 2013, eu fui num evento e conheci ela pessoalmente, mas eu, como milhões de brasileiros, fomos no cinema assistir o filme dela. E hoje eu vi que os atores, inclusive a maioria são atores da Globo, manifestando tristeza, porque eles fizeram um filme. A história que ela contava para o Brasil e contou para nós era uma história linda de adoção. 2013 conheci ela, me apaixonei por aquela história, um monte de criança adotada. E quando ela foi eleita deputada, me procurou já como ministra. E antes mesmo de eu assumir, me procurou lá no Senado para falar sobre adoção. A minha ligação com ela era a pauta da adoção. Eu estou triste. Temos que aguardar o resultado final, mas me parece, presidente, que o relatório da polícia é robusto, indignada de ter usado a fé, usado os irmãos, igreja, a igreja brasileira é uma igreja séria, indignada, muito triste. Ela enganou todo o Brasil, ela não enganou só o segmento evangélico, ela enganou a nação inteira. Nós estamos muito tristes com isso e vamos aguardar agora o resultado da justiça. Mas eu só queria pedir uma coisa, que a pauta da adoção não fosse afetada com essa história absurda dessa mulher que dizia amar criança. A pauta da adoção não pode ser afetada. Vamos continuar adotando no Brasil, vamos continuar colocando a adoção no nosso coração. Estamos todos muito tristes, e eu falo mais que triste, indignados, mas vamos esperar agora a decisão da justiça. Ô, Vitor Brown, foto da Flor de Lis com ela, comigo, né? Nós aguentamos pancada aqui, nós temos couro grosso, não tem problema nenhum, tá? Agora fica chateado que a minha esposa também tirou foto com ela e roda na internet, tá certo? Tudo bem. Mais uma coisa? Pessoal, Jovem Pan, muito obrigado. Sei que estourou o horário de vocês aí. Muito obrigado, Jovem Pan, por estar nos acompanhando, né? Para nós é muito bom.
Eu convido aqui quem está nas minhas mídias sociais, vá para a Jovem Pan, assista o programa Pingo nos Is, das 6 às 8, diariamente, um programa jornalístico muito sério, independente e que transmite realmente o que acontece no Brasil para todos vocês. Muito obrigado, Damares. Obrigada, presidente. Só um recado para o Pingo nos Is. Se quiser conhecer o projeto de lei da reforma do Código Penal que nós falamos, é o 236/2012. Está lá no Senado ainda, pode baixar, ler o original e o relatório do relator que tirou isso, mas baixa lá e dá uma olhadinha. 7 horas aqui? Um abraço, Pingo nos Is. Um Semana que abraço, vem, Brasil. 19 horas de novo aqui. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem.